Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos ver como podemos aproveitar melhor a nossa encarnação. Puxa vida, então não é pouca coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? Para começar, em primeiro lugar, né, a gente deve ter uma noção básica do porquê precisamos encarnar, né, aqui no planeta Terra, ou encarnar. Bom, eu já falei sobre isso de forma mais profunda em vários vídeos aqui no canal. Porém, eu irei dar uma breve resumida. É porque nós estamos presos, mas calme aí. Não é por causa de outras pessoas, a não ser de nós. Estamos presos, eu digo, em sintonia, em ressonância com a frequência energética do planeta Terra. E a frequência dessa sociedade ela não é muito elevada, ainda não vive em níveis maiores de amor, de amorosidade. Porém, nós não temos ainda a frequência necessária para atingir mundos de maior evolução. Por quê? Porque então aqui na Terra? Porque é aqui que nós encontramos os estímulos necessários que vão lá cutucar, que vão ser gatilhos para as nossas imperfeições, ao qual em mundos mais elevados a gente não encontraria tais gatilhos e talvez não conseguiríamos descobrir aquela parte oculta em nós e muitas vezes ainda poderíamos prejudicar a paz de mundos mais evoluídos. Então aqui é muito fácil encontrar coisas que nos despertem os gatilhos para que possamos aperfeiçoar e melhorar cada vez mais as nossas imperfeições, porque é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, em resumo, nós estamos aqui para a ascensão das nossas condições como seres, para nos melhorarmos e nos livrarmos de alguns pequenos empecilhos que são necessários em algum momento da evolução, porém precisamos nos livrar deles caso nós queiramos ascender energeticamente e assim, é claro, gerar uma nova realidade nos nossos horizontes. Porque, como eu sempre digo, né, o fora é o reflexo de dentro. Estamos no planeta Terra, é um reflexo interno. A partir do momento que melhorarmos, iremos melhorar também a ressonância externa e as sintonias. Bom, o Mauro Kiwitiko, ele fez uma lista de 100 defeitos, né, humanos, aos quais devemos melhorar, devemos superar para conseguir elevar nossa frequência e assim, é claro, a conseguir a ascensão das nossas condições e ter acesso a partes mais elevadas do cosmos. É claro que a gente não vai falar os 100 aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo, porém eu irei falar alguns que eu resolvi destacar. Eu havia gravado este vídeo com o Eio em uma área externa para ficar o vídeo mais descontraído, né, e eu e ele conversando para ficar mais dinâmico. Porém a gravação ficou prejudicada pelo vento, pelas tremedeiras da câmera, porque era muito vento mesmo. 9 na escala dele lá é o Richter? Na escala Mauro é o acomodamento. E ficou um tanto desfocado, essas imagens foram reprovadas pelo controle de qualidade. Porém, algumas partes darão para aproveitar e eu irei intercalar aqui para o L participar também. Nem sempre as coisas saem como a gente quer. E nós precisamos se render para a vida, né? Para que a vida se renda a nós. Porque se a gente for levar a vida como uma inimiga, cuidado, você pode arranjar encrenca. Então o que acontece é o melhor, era para ser. E isso treina a nossa paciência e vai fazer parte também destes itens que nós vamos falar aqui agora. O primeiro item que selecionado da lista do Mauro Kiwitiko no livro Como Aproveitar Melhor a Sua Encarnação, o primeiro item é o egoísmo. E o egoísmo fala por si, né? É a ilusão que temos de ser separados do todo, que o que fazemos a um não nos afeta e de que somos separados, de que nada nos conecta. E essa é uma visão bastante ilusória, né? O ego faz parte de um determinado momento da existência da pessoa, porém deve ser transcendido, né? E ser visto como um todo, a sociedade como um todo. Todos, no fundo, sabemos que, no fundo, todos somos um, né? Estamos fragmentados, o ser fragmentado, para que possamos experimentar diversas realidades em simultâneo e poder nos observar. Somos o próprio universo se observando, porém, somos todos um e cada um capta o seu ângulo de vista, a sua perspectiva, para depois juntar ao todo o ser de multidimensões. O egoísmo nos limita em muitos aspectos, é por conta do egoísmo que a humanidade se encontra da maneira que se encontra. O segundo item que selecionamos é a tristeza. Também é o segundo item da lista do Mauro Kiwitiko. E por que a tristeza prejudica? Bom, primeiro porque você está triste. E estando triste você está com a frequência mais baixa, você tem menos resoluções de pensamento, você vê menos possibilidades. Sua mente trabalha no nível mais baixo, né, por causa disso. E a gente tem que saber que nós somos responsáveis por aquilo que a gente cria na nossa vida. Se estamos tristes, quem sabe a gente está muito no campo do pensamento e no pensamento mundano e estamos pouco sentindo que é o campo da alma. Nós somos responsáveis pelo feedback que o universo está tendo com nós. E se estamos tristes também ao mesmo tempo, estamos dizendo para o universo que as coisas não estão boas por aqui. E ele tende a realizar isso para nós e diz: seja feita a sua vontade. É assim que nós aprendemos a lidar com a grande ferramenta da mente, que é outro propósito de nós estarmos aqui no planeta Terra. E disso daí vem, né, o terceiro e o quarto item, que é a mágoa, o ressentimento, que também são coisas que nos atrapalham no desenvolvimento. Porque nós
somos exclusivamente responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa maneira de sentir, de estar no momento em relação à vida. Então, lembrando que tudo isso que eu estou falando é com o intuito de aproveitar melhor a nossa encarnação, ou seja, todos esses itens que eu estou dizendo são o que devemos melhorar e devemos evitar. E no final das contas, vamos ver que o triunfo sobre todas essas questões é a felicidade, porque a felicidade é o abandono das ilusões. E todas essas coisas que eu estou citando são ilusões. Em sexto lugar é o medo. Este não preciso nem falar, né? Em oitavo lugar é a timidez. A timidez por quê? Porque ela é um bloqueio do que a alma quer falar, né? A nossa alma é a expressão pura e muitas vezes a gente tem medo de falar o que a nossa alma sente, nós temos medo de nos expressar, de ter a espontaneidade, e a alma é espontânea, né? Então, como é a timidez, a gente bloqueia a alma e começa a utilizar e falar com a mente. E quando a nossa alma fala, ela dá na outra alma o toque da existência. Muitas vezes a gente tem vontade de falar para uma pessoa: puxa, como eu gosto de você, e começa a entrar o campo mental e diz: não posso falar disso, o que ela vai pensar de mim, agora como é que vai ser? Não vou falar. Mas aquilo era o toque da alma, era a alma querendo falar. Se você falasse aquilo, você ia ver o quanto bem você ia se sentir, e outra pessoa também, ela ia se sentir agradecida, a alma dela ia resplandecer, é o toque da existência, como a gente fala, né? Tudo aquilo que a gente tem realmente sinceridade, que a gente vai falar mesmo para a pessoa, e geralmente isso a gente tem medo de falar, né? Que é outra coisa que a gente tem que eliminar. Porque aquilo que a gente realmente quer falar para outra pessoa, a gente tem medo de falar. Aquilo que a nossa alma geralmente está falando, a nossa mente tem vontade de não falar. Então não tenha timidez e fale o que a sua alma quer falar. Lá no fundo, aquela coisa que você não quer falar, que você tem ressentimentos, que você está tímido, isso é a voz da sua alma. E quando você deixa a sua alma se expressar, as coisas se expressam muito melhor para você na sua vida. O 9 é o acomodamento, né? Não devemos nos acomodar. Por que será que a vida nos estimula a todo momento com situações? Para que nós não nos acomodemos, né? Porque sem nenhum estímulo a gente dormiria eternamente. Por isso a vida é estímulo para estimular as nossas imperfeições, para que a gente melhore, né? Às vezes a gente imagina que a nossa vida é perfeita, é um mar de maravilhas numa ilha, tomando água de coco o dia inteiro. Mas para a vida perfeita e ideal é aquela que nos estimula a nos melhorar, né? Estimula a gente pegar os nossos defeitos e vê-los, né? Através de gatilhos para isso. É aquela que promove a saída do latente dos nossos potenciais, né? Que estimula os nossos potenciais, nossos dons e tudo mais. A gente pode muitas vezes sofrer, porque sofrer é abandonar as ilusões, né? Então, para a vida, isso é algo maravilhoso, abandonando ilusões. Então, pulamos para o 14º, que é a crítica. A crítica é algo, inclusive, é proibido para os monges fazerem qualquer tipo de crítica. E essa parte da gravação deu para salvar. Se a gente critica muito, se a gente só pega aquilo que de negativo existe nas situações ou no próximo, não puxamos as pessoas e as circunstâncias pelo ponto positivo. Eu acho que quem critica facilmente também é ofendido, se sente ofendido, né? Porque leva a opinião muito forte, né? Porque tem pouco senso de si também. Quando a gente confia pouco em nós, muito a gente se deixa levar pelo que pensam, que pelo que dizem, a gente dá muito valor a isso, né? Isso geralmente acontece quando a gente critica bastante. Também. E outro que quando a gente está criticando, né, a gente está dizendo o que para o universo? A gente não está percebendo o fluxo de bens, né? E que aquilo é um aprendizado, ou seja, também é uma certa inconsciência. Então a cada um cabe o seu momento evolutivo, né? Tudo é um processo, tudo é uma evolução, tudo é um aprendizado. Então essas coisas estão como estão é porque elas estão melhorando. O 18º item é a agressividade, é outro que também se isenta de precisar comentários. O 19º é impaciência. Puxa, acho que essa é uma das coisas que a nossa alma mais faz a gente exercitar, principalmente você aí que mora em São Paulo e anda pelo trânsito de São Paulo. Exercitar a paciência a todo momento, né? O dia que a gente cansar, não se incomodar mais com nada, tenho certeza que a vida vai fluir nesse sentido e até os sinais verdes você pegará com mais frequência. Você já notou que você pega os sinais fechados sempre que está com pressa? Por quê? Porque você está com pressa, o que o universo fala? Seja feita a sua vontade. Mais pressa para você, é mais do mesmo, é o que você envia, é o que você recebe. Você tem que aprender isso, por isso acontece, e é assim que vamos aprendendo, mais uma vez como eu digo, a lidar com a nossa mente. O 32º é falar palavrões. Pois é, as palavras elas são mantras, né? Elas têm sua energia, sua carga energética própria, e muitas vezes a gente se refere de forma agressiva nas palavras. A gente envia energias negativas. A gente já fez aqui o experimento do arroz e viu o quanto ele é suscetível às intenções através tanto dos pensamentos quanto das palavras.
foi outra parte que deu pra salvar do vídeo. Porque realmente a gente descarrega muitas energias nas nossas palavras, porque antes de elas se tornarem palavras, elas passaram pelo filtro mental e aí tomou um adensamento energético muito maior, e se a gente fala palavrão, o que a gente joga pra fora? Energias mais densas que nos conectam a energias do mesmo nível, e isso para toda a nossa questão, até mesmo de saúde, é bastante preocupante. Então você imagina só certas palavras por aí. O 46º é o excesso de intelectualidade, porque muitas vezes a gente pensa que pensar demais sobre algo é o bom, sendo que o pensar demais às vezes turva mais ainda a ideia, ou a gente acaba fantasiando sobre algo. E quando a gente, em vez de pensar, a gente relaxa a cabeça, a gente está em contato com a nossa alma, com o que a gente sente. E lá no que a gente sente, a gente pode ter uma outra visão da questão e receber um update, uma visão completamente nova, um insight. E é assim que surgiram as grandes coisas que existem no mundo hoje, né? E outra coisa que se costuma pensar que muito inteligente é aquele que tem um intelecto muito grande, né? Mas a inteligência é, na verdade, equilíbrio entre o amor e a inteligência, equilíbrio entre o sentir e o intelecto. Porque não adianta, vocês venham cá comigo, vocês consideram inteligente alguém que sabe construir bombas nucleares e explodem coisas? Não, né? Pode construir computadores e conseguem hackear coisas. É inteligente? Olha... Inteligência é o equilíbrio entre o amor e a inteligência. Porque o que adianta ser muito inteligente, se explodir, se destruir? É inteligente isso? Não é, né? O item número 97, já no finalzinho da lista, é a desorganização. Porque fora, como eu digo, né, é um reflexo de dentro. Porque se a gente vive num mundo bagunçado, o nosso quarto, nossa sala é bagunçada, isso reflete uma desorganização interna. Porém, quando a gente promove a organização externa, seja do nosso quarto, das gavetas, a gente está acessando as gavetas da nossa mente e está organizando dentro ao invés de fora. Por isso que às vezes é muito difícil organizar fora. Porque quando estamos organizando fora, estamos fazendo isso dentro também. E isso é muito importante. Se você quer organizar a sua vida, organize fora, é um reflexo de que você está organizando dentro. O 98º é a preguiça, né? Preguiça é outro, que tira os nossos estímulos. E toda a preguiça vem da preguiça mental. E um bom conselho para isso é um banho gelado. E claro, fazer caminhada, fazer corrida, 40 minutos, vai tirar sua preguiça tanto física quanto mental. E o último item que nós selecionamos, o item 99, que é a falta de esforço, tanto para continuar algo que estamos fazendo, quanto para começar algo novo. Falta de esforço, ou se esforçar pouco para qualquer atividade na nossa vida, seja num aprendizado novo ou para concretizar aquilo que a gente já faz. A falta de esforço é também um defeito que devemos cuidar. Então, se a gente aproveitar a nossa encarnação para corrigir estes itens, nós iremos tirar um proveito muito grande de nossa encarnação e será maravilhoso para nós. Nós provavelmente voltar não precisará, se assim quiser. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a todos e até mais!